Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, falando diretamente aqui do Studios Talk. Como sempre, fazendo um bate-papo com uma pessoa interessante, inteligente, que tenha algo para que a gente entregue e que você aproveite essa troca. Então, hoje eu trouxe um cara que eu já conheço já tem alguns anos, já foi na minha empresa, já tentamos trabalhar junto, uma hora vai acontecer. Gabriel Gentil. Gabriel é profissional hoje na área de... Ele tem uma agência, a agência Follow. É uma agência de marketing focada em marketing digital ou outros marketing Marketing digital e principalmente marketing de performance aí para ajudar as empresas a venderem mais, né? Beleza, legal. Então é isso aí, ó. Gabriel é um cara novo, cheio de história para contar desse mundo de marketing. Você que gosta, você que tem empresa, que não presta atenção no teu marketing, tem que assistir. Você que já faz, presta atenção também, porque tenho certeza que em algum momento vai ter um insight para você ver que você pode melhorar alguma coisa e quem sabe até enxergar aqui a oportunidade de ter uma pessoa, um profissional novo te agenciando, porque é importante que, na minha opinião, você de tempos em tempos reavalie ali quem está te atendendo para saber se está tudo ok, se não podia ser diferente, não podia ser melhor. Gabriel, obrigado por ter vindo. Irmão, obrigadão. Valeu, cara. Obrigado aí pela apresentação e, um prazer aí estar aí para bater esse papo aí. E o projeto aqui do podcast está muito, muito legal. Só fera passou por aqui. O estúdio é um estúdio que eu fiz pensando muito no que eu já faço, né, no dia a dia, que é fazer vídeo, principalmente vídeo educativo, porque eu acho que a venda, ela às vezes é banalizada pelo aquele discurso raso de custa tanto, toma o que você quer. Se a gente pode ensinar, principalmente no meu ramo, a gente ensina para depois vender. Fica muito mais fácil quando alguém compra seguro, quando entende o que está comprando. As pessoas não estão levando um produto da prateleira para casa, né? Assim, palpável. Estou levando aqui um sapato para casa. Você leva, você sabe o que é. O seguro não, é a sensação de estar protegido. Então, eu criei esse estúdio muito pensando no que eu já fazia. Poxa, se eu gravo, outras pessoas precisam gravar, eu preciso também ter, de repente, um espaço para trazer empresários que eu atendo, amigos que eu acho que podem usar o espaço para beneficiar seus negócios. E está dando certo. O pessoal hoje vem procurando, a gente já tem alguns projetos rolando. A gente faz live aqui, multiplataforma, que é uma coisa que pouco estúdio faz. A gente faz a live tanto no YouTube quanto no Instagram ao mesmo tempo. Top. Isso é legal, né? Pouca gente faz, a gente já faz aqui. Enfim, bem localizado em termos de posição no Rio de Janeiro. Acho que aqui chega fácil, vai embora fácil, né? Então é isso. Obrigado por ter vindo de novo, tá? Sei que tua agenda é corrida, você tem um montão de cliente para atender. A gente estava aqui batendo um papo antes. É muito cliente, cara, não é pouco não. Não, mas estamos aí, mas faz parte do meu trabalho também, criar conteúdo, né? Fazer relacionamento com empresários como você, compartilhar conhecimento. Então, com certeza é um prazer estar aqui. Compartilhar conhecimento é importante, né, Gabriel? Isso faz parte, né? É algo que a gente recomenda que os clientes façam, né? Então eu tenho que fazer o que eu sugiro para os meus clientes. E eu gosto de fazer, gosto de cuidar da minha imagem, das minhas redes sociais, do meu marketing pessoal, né? E criar conteúdo, isso aqui é criar conteúdo, né? Obviamente. Sim, E isso aqui é importante para mim. Meu cliente, ele contrata a agência Follow, mas ele quer saber quem está por trás do negócio, né? Então eu gosto de botar a cara, eu gosto de aparecer para as pessoas saberem quem sou eu, quem está por trás da agência, né? Ouvir um pouco das minhas ideias, né? Do que a gente entende. As tuas experiências também. Ouvir as nossas experiências, as nossas ideias, porque com certeza isso vai ser importante na hora dele escolher uma agência, né? A gente gosta de ter uma empresa humanizada, onde a gente tem uma equipe que aparece, né? E faz parte, né? E obviamente eu sou o porta-voz da agência, eu tenho que estar sendo visto, né? É isso aí, cara. Então assim, pra gente não perder
a gente não tem tantas horas assim, né? Então eu queria fazer assim uma linha do tempo antes pra gente seguir e chegar até hoje como é que tá a agência, né? Eu sei que a agência há um tempo atrás só tirou um pedacinho do nome, hoje é mais curto. Eu acho legal pra caramba, tanto que antes a gente tava aqui conversando, eu não esqueci o nome, ainda te lembrei, mas mudou, não mudou? Verdade, né? Bacana. É um nome bom. Sim. Cara, então, vamos sim, eu gosto até de começar, porque a agência ela nasceu há 10 anos atrás, mas foram as experiências anteriores que me ajudaram a ganhar essa casca assim para poder... Então, aí que eu ia começar. Me fala, qual é a tua experiência? Como é que você começou nesse mundo? Sei lá, acho que a empresa pode ter começado há 10 anos, mas a tua experiência vem de antes disso, né? Porque você não escolheu entrar nesse ramo né, sem uma experiência anterior. Me conta esse início. Com certeza. Então, eu terminei o ensino médio, né? Eu não era dos melhores alunos na época. E eu sempre fui muito comunicativo, assim. Eu sempre fui... sempre fui um cara assim, carismático. Agradável. Não, um cara carismático também, assim. Eu já tinha características importantes, mas que na escola elas não são valorizadas, né? Não dá ponto, né? E aí eu escolhi fazer administração. Foi mais por falta de opção, assim, de não saber muito o que queria fazer. Se pudesse voltar no tempo, eu teria feito comunicação, provavelmente, né? Mas fiz administração, assim, não me arrependo também. Na época, eu trabalhava com a minha avó, ela tinha um armarinho, né? Que é um negócio até difícil de você encontrar hoje. Muito, é verdade. Eu já trabalhava com ela até na época da escola, né? Até quando eu ficava em recuperação, era eu mesmo que pagava. Eu já trabalhava, que recuperação tem uma taxa extra ali, tem que pagar pra escola, né? E, cara, escolhi fazer administração. E assim, a minha cabeça ela já mudou assim muito rápido, no sentido de, olha, agora é sério, né? Não dá mais pra... quando eu tinha dificuldade ali de entender química e física, eu falava, pô, eu só preciso fazer a pontuação para passar. Quando você vai pra faculdade, assim, agora é vida de adulto, as coisas mudam, né? E aí, eu entrei na faculdade, e as duas áreas que eu mais me identifiquei, assim, que eu gostei, foi marketing, né, das disciplinas, né, e as matérias também que envolviam, assim, RH, gestão de pessoas, foram as que eu falei, pô, eu me identifiquei, assim, né, com essas duas áreas, né. Total ligado em gente, né. Exatamente. E humanas, né, e tal. E aí, assim, eu falei, eu comecei a buscar estágio, assim, né, trabalho normal, não sabia muito o que queria. Nessa idade é difícil, tinha 20 e poucos anos. Cara, estagiei em alguns lugares, tive a oportunidade de participar um estágio assim, que eu lembro assim, com muito carinho, que foi uma coisa muito bacana, foi um projeto social que ele era um projeto social de inserção no mercado de trabalho, assim, eram jovens de escola pública e tal, e os monitores desse projeto social eram estagiários de várias áreas. Eu era professor. Literalmente, um professor tinha que montar as aulas. Cara, foi muito bacana. Mal era remunerado. Isso na época da faculdade ainda? Ou... Não, tava na faculdade. Terminando já, né? Não, no início. Ah, é? Mal era remunerado, cara. A gente ganhava uma ajuda de custo, assim, de deslocamento, assim, mas, cara, foi muito bacana, assim, que eu escolhi. Eu tinha uma outra opção ali pra trabalhar para entrar num estágio que ia ganhar um pouco melhor. Esse daí era para trabalhar de graça praticamente, mas assim, eu nem hesitei, cara. Eu escolhi porque eu queria ter essa experiência com educação, cara. Eu sempre tive essa coisa com educação, né? De gostar, entendo que se nosso país se desenvolver de alguma maneira, de uma forma positiva, vai passar pela educação. Não, então, né? Com certeza. E aí, cara, eu tive essa oportunidade, foi muito bacana, e eu continuei correndo atrás de outras oportunidades. Trabalhei, cara, em muitas coisas que eu não curti muito, tipo, empresa de engenharia civil, não foi uma coisa que me pegou muito. E, cara, e aí, a minha primeira experiência, assim, cheguei a trabalhar na Estácio também, foi uma empresa grande que eu trabalhei antes de ter agência, mas trabalhei na sala de matrícula, né, até me ajudou a
acelerar minha formação, porque quando você trabalha em algumas, acho que na maioria das universidades você não paga a faculdade, né? Ah, é? É tipo um bônus, faz parte do salário ali, né? Sim, Ele é muito na escola, né? Que eu tinha os meus amigos que eram os filhos de professores, né? Que não pagavam. Não, você trabalha, acho que na maioria dos casos, na Estácio, pô, foi muito bom, cara, porque me ajudou a acelerar a minha formação. Na época eu já pagava a minha faculdade e puxava 3, 4 matérias ali, não dava pra puxar muito. Quando eu comecei a trabalhar lá, puxei 8, 9, falei, cara, eu vou aproveitar pra acelerar minha formação aqui. Mas aí fiquei lá, acho que mais ou menos um ano, foi um período legal também, porque trabalhava com atendimento ao público, né? Eu adorava apresentar a universidade pros novos alunos, com os pais. O legal, sabe o que é? Que você valoriza esse caminho que você fez. Eu já falei em outros episódios aqui que eu também tenho o caminho de aprender a vender no dia a dia, por exemplo, do balcão do banco. É importante, né? Então, legal que você valoriza. Vamos lá, aí tu acelerou, tua formação formou em administração. Eu trabalhei na Estácio, mas assim, nessa fase, assim, eu vi que eu gostava realmente, pô, de gente, né? A Estácio tem até uma situação engraçada, assim. Eu consegui um emprego lá, era como auxiliar administrativo, assistente financeiro, era numa área bem administrativa, não era com atendimento ao público, né? Cara, não me adaptei a essa área, assim, tipo, não performei tão bem. E aí, o meu chefe na época, era um cara bem sério. Hoje em dia, ele é um brother meu, o Hugo. Ele cresceu muito na empresa, hoje, enfim, o cara se desenvolveu pra caramba também. Ele foi me botou na sala de matrícula, ele falou, cara, tipo assim, você não serve aqui, cara, vamos ver se tu serve aqui. Foi meio que isso, sabe? E aí, cara, foi uma coisa muito legal. Aí eu me adaptei. Quando começou a ter gente e tal, sabe? Fiquei numa... Era uma área também que tinha muita ligação, assim, com as metas de venda. Eu comecei a gostar, né? Então foi um período bacana. E aí, em seguida, aí algum tempo depois, aí não me lembro quanto tempo, mas ainda estava na faculdade, eu fui trabalhar no Hotel Urbano. Depois, muitos anos depois, veio se chamar Urb, mas na época era Hotel Urbano, estava crescendo absurdamente. E ali foi meu primeiro contato, assim, com marketing digital. Ali era o início também do marketing digital também. O Hotel Urbano, cara, ela começou como um site de compras coletivas voltado para viagem, e depois ela se posicionou como realmente uma agência de viagem, né? E, cara, o Hotel Urbano, na época, assim, quando eu entrei já tinha uns 200, 300 funcionários, já era uma empresa com um tamanho legal. Cara, eles investiam muito no Facebook, numa época em que as empresas não investiam tanto. Nem tinha Instagram ainda, tá? Essa época ainda não tinha. O Instagram veio nascer um pouco tempo depois e só depois o Facebook comprou. Era Facebook. O Instagram, se a gente for pensar bem assim, é uma rede social de o quê? 6, 7 anos pra cá? Não, também não. Não. O Instagram, é uns 10 anos, porque quando eu abri a agência, há 10 anos atrás, 2014... É popularzão, assim? Não, já tinha, mas era pequeno. Mas há 9 anos atrás, assim, é porque o crescimento foi muito rápido. Né? Eu me lembro. Mas isso aí foi antes, não tinha aberto a agência. Isso foi antes, uns 2, 3 anos antes, ou sei lá, até mais. E aí, cara, no Hotel Urbano, eu conheci esse ambiente, assim, pô, de startup, de ambiente jovem, que já era uma empresa que, pô, tinha uma mesa de ping-pong. Isso era novidade, assim, na época, né? As empresas eram mais quadradas, não tinha muito isso, assim, né? E, pô, eu adorei aquele ambiente, com um monte de gente jovem, pô, happy hour, pá, no videogame não lembro se tinha, mas era um ambiente jovem, colorido, assim, sabe, essas coisas, puff, né? Hoje em dia já tá bem comum, assim, isso não é mais... Isso já não seduz, assim, o jovem de hoje, eu acho. Mas na minha época era novidade, assim, né? As empresas, pô... Aliás, hoje, o jovem de hoje, se ele vai numa empresa, ela é muito séria, o cara já sai de lá pensando se quer ou se não quer ficar, né? Porque assim, na nossa geração, não sei se você vai concordar, mas assim, a nossa geração, cara, queria trabalhar em banco, queria trabalhar assim, na Ambev, né? Ainda tem. Cara, ainda tem, mas eu acho que tem menos hoje em dia. Acho que a galera... Não, acho que ainda tinha mesmo essa... Minha geração, quando você falou, eu tenho 41. Eu tenho 35. Então, eu tô um pouco mais na frente, né? Então, eu digo que eu trabalhei em banco, não me adaptei. Não demorei muito. Não, então, mas eu digo assim, o cara quando queria ser trainee, ele pensava em banco, eram os melhores empregos, né? Ou, sei lá, empresas de mercado tradicional, né? Cara, hoje em dia, se eu perguntar
Aí acho que a mentalidade é completamente diferente. Vários vão querer empreender, né? Mas os que vão querer ir pro mercado, cara, acho que procurem empresas de tecnologias, Big Techs, que trabalham no Google, entendeu? Assim, no TikTok, entendeu? Empresas mais jovens, né? Mas, cara, e lá foi uma experiência muito boa, assim. Lá foi um lugar que eu ganhei muita confiança, porque eu entrei como estagiário, né? Comecei a viver aquele ambiente e, cara, em poucas semanas, eu apresentei um projeto para um dos fundadores da empresa, o CEO, na época, dizendo que a gente tinha que melhorar as vendas de cruzeiro marítimo, que ali a gente quase não tinha nada no site de cruzeiro, e eu tinha um conhecimento de cruzeiro, porque eu tive uma iniciativa empreendedora. Quando eu me formei na escola, a gente fez um cruzeiro de formatura. E eu comecei, no ano seguinte, fiz uma parceria com a agência de viagem e fui vender cruzeiro para outras turmas de formatura de outras escolas na minha região, no Recreio, lá que eu conhecia todo mundo. E ganhei uma graninha, cara. Foi minha primeira... Ainda tive essa experiência, foi muito bacana também. Legal, essa é legal, hein? Tinha esquecido de começar, que esse daí foi uma situação legal. E aí, cara, eu falei, poxa, tem que aumentar as vendas de cruzeiro e tal. Tipo assim, subindo no elevador. Parece as histórias de filme, assim. Tem 2 minutos pra fazer teu pitch aqui. Não, porque uma... 2 não, né? O elevador sobe rapidinho, né? Não, porque numa empresa de 200, 300 funcionários, você não tem acesso fácil ao CEO, ainda mais sendo um estagiário, claro né? Que não. Entendeu? Pô, na hierarquia ali, devia ter uns 3, 4 pessoas acima de mim, até chegar nele, né? Ele não me conhecia. Mas aí eu falei, e é um cara jovem também, um cara com uma mente aberta, ele me ouviu assim, falei, tá bom, me apresenta o projeto. Eu falei, tá bom, nunca tinha feito isso, mas falei, pô, vou apresentar aqui. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint lá, levei pra ele, porra, legal, bacana, então vou te efetivar pra você tocar esse projeto. E, cara, foi assim, foi tipo assim, em termos de... É um negócio de uma semana, eu não era mais estagiário, era, sei lá... Já era efetivado. Auxiliar administrativo, eu não me lembro o cargo, assim, mas o primeiro... Era um jeito, te botaram pra dentro. Assim, não me botaram, eu era um cara muito júnior, apesar de ter tido a iniciativa, botaram outras pessoas pra conduzir o projeto comigo, né? E, enfim, cara, eu fiquei lá... Não fiquei lá tanto tempo, né? Faltou um pouco de experiência, assim, da minha parte, né? Até com esse projeto, mas... Cara, ali nasceu a área de cruzeiro lá na empresa. Eu deixei um legadozinho ali e ganhei confiança, porque eu falei, pô, então eu posso ir nas pessoas e apresentar as coisas acontecem. Porque eu tive uma validação, entendeu? Eu falo, tudo na vida tem um aprendizado ali. A gente tem que ficar atento aos sinais, né? Então, assim, eu saí de lá, acabei sendo desligado, pô, fiquei triste pra caramba, mas sempre com gratidão pela experiência que eu tive ali e tal. Eu sei que eles colheram muitos frutos desse segmento, assim, de cruzeiro ali, né? Foi bem bacana. Cara, ali foi minha experiência, ali eu não vivenciei efetivamente, assim, eu não trabalhei na área do marketing, eu não acompanhava as campanhas de Facebook, as coisas que ele fazia, mas você tá ali, você acompanha. Né? Você sabe como é o meio, como é que eles chegaram à venda, né? Você sabe, pô, peraí, o cara tá usando uma ferramenta aqui, sim. Né? Que é a ferramenta ali do Facebook. Então, isso já te deu essa visão, porque se você não tivesse entrado ali, por exemplo, você de repente só ia ser um usuário do Facebook, só um consumidor e demorar a ter um insight de que aquilo... O Hotel Urbano chegou a ser a 5ª página do Brasil, eu sempre lembro disso, chegou a ser a 5ª página com mais fãs no Facebook, contando só atrás de, assim, Skol, Coca-Cola, tipo... Então, eles investiam muito, cara, e vendiam muito também, assim, investindo em mídia, né? Estamos falando de 12, 13 anos atrás, né? Inclusive, o cara que era o CEO dessa empresa, ele não tá mais na empresa, ele é meu cliente hoje em dia, ele tem um outro negócio e a gente sempre manteve alguma relação assim, né? Legal. E você vê que deixei uma boa impressão, porque trabalhou comigo, né? Aí. E é um cara bacana, aí o Duda. Então, assim, aí eu saí dessa empresa e aí o meu último emprego antes de abrir agência foi numa agência de marketing, né? Tava procurando emprego, normal. Cara, e aí sentado no Rosas ali, deve conhecer ali na Barra, né? Onde eu moro também. Cara, passou um conhecido meu e eu falei, cara, pô, tô procurando emprego. E, cara, eu ainda era jovem e tava procurando emprego. E quando é jovem, você tem que, né? Não tem muito o que escolher, né? Ele, cara, tá com uma vaga no comercial lá da agência. De repente pode ser interessante pra você. E aí, cara, rolou, foi bem rápido ali e tal. Uma agência de marketing chamada ClickSoft.
e eu fui trabalhar num projeto que era um site de compras coletivas e eu fui responsável pela... Eu fui atuar na parte de turismo do site, então tinha que entrar em contato com os hotéis para fazer as parcerias e lançar as promoções no site, né? Esse era um projeto dessa agência. Tinha até uma salinha à parte assim. Cara, e ali eu fiquei mais ou menos 1 ano e foi um período, pô, muito bom assim para mim, que eu já estava numa fase mais madura, né? E ali eu descobri que eu gostava, que eu era um bom vendedor, me descobri um bom vendedor ali. Eu tive tanto o meu chefe na época, né, e o dono dessa empresa, por sinal eu tava até com ele hoje, eles eram um cara com perfil comercial, assim, uns bons vendedores, né? Então eu aprendi muito, assim, naquele período. Cara, mexi num CRM a primeira vez nessa época, né? 11 anos atrás, né? Para organizar ali o processo comercial, eu já tive esse primeiro contato. E, cara, foi um período de muito aprendizado em que eu pude contribuir muito também nos projetos que eles me alocaram. Eu sempre fiz acontecer, eu fazia as coisas acontecerem ali. Foi muito bacana, cara. E aí eu fiquei 1 ano nessa empresa e aí começou a surgir, cara, a vontade de empreender, assim. Começou eu comecei a sentir isso. Falei, cara, tipo assim, eu já era um profissional, assim, pô, com uma confiança grande, com algumas validações na minha carreira, né? Por mais curta que fosse. E Show. foi assim que começou. Essa história de início, como eu te falei já, até te interrompi aquela hora, para falar que eu valorizo isso, quando a gente começa a chegar numa certa idade, de olhar para trás e ver que o caminho que a gente percorreu foi importante para que a gente se tornasse um profissional do que é hoje. Porque eu, nem tanto, mas você, por exemplo, é um profissional de uma profissão que há 10 anos atrás a gente chamava de profissão do futuro. Né? Que é alguém que faz... um marketing que não existia há 15 anos atrás. Você mesmo falou, pô, os caras começaram, são precursores lá no Facebook e tudo mais. Era uma profissão que não existia. Gestor de tráfego foi uma profissão que não existia. Eu não considero você um gestor de tráfego, eu considero você muito mais hoje uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital. Você tem lá dentro, sabe fazer, obviamente, até para poder delegar tem que saber fazer muito bem o tráfego, né? Mas não é só isso, cara, isso é uma ponta do iceberg todo, né? Não, sim, eu nunca fui gestor de tráfego assim, né? Mas você entende o trabalho e a necessidade dele dentro da agência, sim, né? Você é o cara que faz isso daí. Então, enxergar esse caminho faz com que a gente hoje tenha mais clareza. Pô, eu acho que hoje eu sei isso porque lá atrás eu tive a experiência de estar com esses 2 caras ali dessa agência que você trabalhou por último, né? Você falou, pô, esses caras eram fenomenais comercialmente. Então aprendi com eles. E óbvio que você aprende, mas você desenvolve a tua técnica também. Porque... Não, sim, a gente tem que aprender a absorver o que faz sentido pra gente, né? Mas a gente tem que ter personalidade de colocar a nossa maneira de trabalhar. Mas você até falou uma coisa interessante, cara, porque essa profissão de gestor de tráfego, hoje em dia, o pessoal fala muito, os garotos, né? A molecada aí. Mas eu falo isso muito com a equipe, assim, que a gente tem... Você pode chamar de analista de mídia. O gestor de tráfego sempre existiu, cara. Só que não se usava esse termo, né? É o profissional de mídia, cara, entendeu? Que é o cara que, né? A mídia paga já existe há muitos anos, há muito tempo, muitas décadas, né? Sei lá, muitos séculos, talvez, porque... Mas você acha que esse cara vai ser essencial sempre? Ou que os sistemas... Porque, até onde eu sei... Posso estar errado, tá, Gabriel? Se eu tiver, você me corrige aí. Até onde eu sei... Os sistemas, tanto o gerenciador de anúncios do Meta quanto o AdSense lá do Google, eles foram feitos para o usuário, para o empresário usar. Ou não foram feitos dessa forma? Para essa finalidade. Sempre foram pensados, não, o cara precisa contratar um gestor, porque senão ele não consegue usar essa ferramenta. Não, cara, então, na verdade, é isso que eu ia falar agora. Eu falo muito com a equipe que a gente tem que ser, cara, gestor de tráfego. O cara fala assim, você tem que ser um gestor de marketing, tá? Você tem que ser um gestor um profissional de marketing, entendeu? Então, o tráfego pago, a mídia paga, cara, é um elemento, né? É uma estratégia que você pode usar para dar resultado ali para sua empresa, para o seu cliente. Isso que você falou, cara, acho que pode sim acontecer um dia do painel de anúncio ficar cada vez mais, assim, uma coisa mais simples, mais fácil de ser usada, ao ponto do gestor de não existir gestor de tráfego como a gente conhece hoje. Até pode. Só que aí é que entra o que eu falo, você tem que ser um gestor de marketing, porque não adianta você saber rodar ou ser muito fácil. E o criativo?
E a ideia do anúncio? Perfeito. Entendeu? Então não dá para automatizar tudo, entendeu? Marketing eu acho que é, cara, ideias, entendeu? Então onde a gente agrega nos projetos dos nossos clientes não é apertando o botão, cara. Apertar o botão é a coisa mais fácil do processo, entendeu? Óbvio que ainda tem uma responsabilidade grande ali, né? Porque o botão, ele se mexe com orçamento de mídia, né? Então, assim, não é que seja fácil, assim, mas é a parte menos complexa, a parte menos estratégica. Poxa, mas né? tem uma estratégia muito comprida, muito longa em criar uma campanha. Não Exatamente. É simples, então não adianta. Ainda não é simples. Eu não consegui... Quem trouxe essa ideia para mim? Agora, você falando, eu lembrei. Você tem sócios hoje? Não, atualmente não. Não tem sócios, né? Já tivemos. Beleza. Eu tive também. Hoje eu não tenho mais sócios. Eu tenho parceiros de negócio, né? Então, nenhuma dos meus negócios hoje eu tenho sócio. Mas tive no passado. E um deles, que por sorte do destino não está mais comigo, né? Tinha essa ideia. Ele não era um bom empresário. Para mim, ele é um cara que queria se desenvolver, que se apaixonou pela parte de gestão de tráfego, né? Então, dentro da empresa, a gente deixou com que ele tocasse isso na época, sei lá, 2018. Vou tomar conta disso. Tá bom, a gente não trabalhava com marketing digital. Era venda PAP, carteira de cliente que a gente já tinha e tudo mais. E ia vivendo. Só que ele trouxe isso. Vou desenvolver, vou fazer. Eu lembro que na época a gente achava que R$700 era um valor assim absurdo de investimento e tinha que trazer resultado. Se vê como despesa, qualquer valor é muito, né? Tem que ver como investimento, realmente. Isso, verdade. Tem razão. E aí ele iniciou ali a operação. Realmente, assim, R$700 era pouco, e a gente foi aumentando gradativamente até que o negócio começou a funcionar, né? E, enfim, aí a sociedade desandou porque todo mundo queria atender, vender, bater a cabeça, enfim. Para mim não foi bom essa sociedade. Quando eles saíram, minha empresa cresceu 1000%. Não é brincadeira, cresceu 1000% quando eles saíram. Excelente. Os caras saíram para ser sócios. Os caras saíram para ser sócios, os dois, para me deixar, né? Ótimo, para mim foi ótimo. Eu sempre fui de muita ideia, muito criativo, né? Então, quando eu vinha com uma ideia, eu queria fazer ela e fazia, né? Não esperava muito. Por mais que fosse a tua função, se você não fizesse ela, aquilo que eu trouxe para a mesa, talvez fosse um defeito meu para ter sócio, né? Eu ia lá e fazia. Eu não ficava pedindo, sabe? Eu ia lá e fazia. Então, tem uma ideia de uma campanha. Isso não vai dar certo. Tá bom, então eu vou fazer. Então eu ia lá e fazia. Tem ideia de um produto novo, como a gente pode anunciar, tem que fazer um vídeo, tem que pagar e tal. Então eu quero entrar nesse grupo de negócio. Meu irmão, eu ia lá e entrava e, sabe? E aí nessa de sócios, eles escolheram ficar sozinhos ali, saíram, montaram uma outra empresa igual e não durou um ano, eles se separaram. Então eu falei, bom, acho que não foi a escolha certa ter sócio para mim. Então eu acho que ter sócio para mim, Lucas, no negócio que eu tenho, não vale a pena. Tem negócio que você tem que ter sócio, porque se você não dividir responsabilidade, não dá certo. Cara, então, esse é um tema que eu gosto bastante. Inclusive, até, como eu estava te contando, antes de começar a Follow, a gente nasceu ali em junho de 2014. Um ano antes, em 2013, foi o ano que eu saí da agência que eu trabalhava. E quando eu fui começar a empreender, eu chamei uma menina que trabalhava na mesma agência, que ela era designer, né, e tal. E ela saiu na mesma época e a gente começou a empreender junto. Ainda não tinha Follow, era outro nome, entendeu? E aí qual foi o nosso combinado? Eu trazia os clientes, eu já tinha um network bacana, assim, né, para trazer projetos, e ela ia entregar, ela ia fazer, aí na época a gente vendia, era post para rede social, era só isso. Tá. Que na época era uma coisa que tinha valor, né, que muita empresa não tava ainda no Facebook e tal. A gente vendia tantos posts por semana, era assim, né, o iniciozinho. E assim, por exemplo, a gente foi sócio por cerca de 6 meses e depois não deu certo, a gente rompeu, cada um foi fazer uma coisa, eu continuei com a agência, aí eu criei um outro nome, meio que recomecei, a gente meio que dividiu os clientes, ela ficou com alguns, eu fiquei com outros. Mas assim, por exemplo, não deu certo, cara, mas foi importante porque eu comecei com a segurança de que ia ter alguém para entregar as coisas que eu ia vender, e eu acho que eu não tinha experiência suficiente para montar a equipe, cara, entendeu? Entendi. Então, assim, cara, acho que tudo acontece do jeito que tem que ser, tipo, você
deu o exemplo desses sócios aí, você conseguiu. Eles foram importantes. Eles foram entendeu? importantes. Você Se não teve fosse, aprendizados importantes aí de coisas que você precisou passar por isso. Então, se não entendeu? fosse, inclusive, um deles, se não fosse um deles, eu de repente não teria, sabe, tido o alerta de que, cara, isso é essencial. Hoje não existe Bravar sem marketing digital. Ah, não. Pois é, você viu exatamente, cara. Então, e a questão de sociedade também, já tive, aí anos depois, mais recentemente, a gente já teve sociedade que também não deu certo, que ficaram vários aprendizados. Eu só me pego a parte boa, cara. Eu não guardo nada que é ruim, entendeu? Uhum. Eu sempre me apego a parte boa, os aprendizados, a experiência que a gente adquire ali. E em termos de sociedade, cara, eu converso muito com pessoas que eu tenho na equipe hoje, e a gente não tem nada estruturado hoje, assim, hoje na agência, mas é uma coisa que eu quero trabalhar melhor nessa ideia de programa de partnership, né? Que já é uma coisa que as empresas já vêm fazendo. E começou com a XP, não. Acho que começou ali com um pouco com Garantia, né? Depois Ambev, ali com Lehman, já tinha essa pegada, né? E hoje em dia já várias empresas já fazem. E isso eu acho top. Isso é sociedade, cara. Entendeu? Claro isso é muito maneiro você fazer. Porque, pô, hoje, ainda mais hoje em dia que a molecada, a galera. Eu acho que o empreendedorismo hoje tá muito em voga, assim. Nunca se falou tanto, né? Com tantos influenciadores falando, pô, tal, você tem que ser dono da sua carreira e tal. Então, assim, já tem muitas pessoas com essa mentalidade. Às vezes você tem alguém muito bom na sua equipe, cara, você divide uma participação com ele, esse cara vai intraempreender contigo, a gente pode chamar de intraempreendedorismo, ele vai empreender contigo. E pode ser interessante para esse cara. Entendeu? Ele tá ali com você. E pro empreendedor, então, nem se fala. Entendeu? Concordo. Então, eu não me oponho em algum momento. Hoje eu não tenho sócio, mas eu não me oponho em nada em algum momento ter pessoas que são da minha equipe hoje, que sejam meus sócios de alguma forma, entendeu? Vejo isso com bons olhos. Então, a sociedade. É exatamente como eu falei. Tem negócios que a sociedade ela se torna essencial, até porque cada um consegue ocupar o espaço dentro do ecossistema da empresa que é bom que um sócio que faça. Por exemplo, alguém que cuida da área de venda. Se você tiver ali mais expertise para isso, que seja você. Mas e aí quem vai cuidar da criação? Porque você vendeu, alguém vai ter que cuidar da criação. Né? Então você tem algum sócio que cuide dessa área também, mas você também pode ter alguém que você terceirizou, um funcionário muito bom, que você bonifica ele, ou tem uma comissão por produção, que no final das contas é um partnership ali que você está falando. Então, o empreendedor tem que ser criativo de criar mecanismo para ter uma equipe feliz e motivada. Né? Porque a gente vende, a gente traz negócio para dentro e tem que ter uma equipe qualificada para entregar, né? Hoje tua equipe qual o tamanho do time? Hoje a gente está em 12 pessoas. Beleza. Todo mundo home office? Todo mundo remoto. Hoje cara, acho que a gente tem uma pessoa que atua com a gente, tá em Manaus, o resto tá aqui no Rio de Janeiro. Manaus? Esse é um cara, pô, muito bom, já ajudou muita gente, ajuda muita gente. Então, tem até um exemplo, ele não é mais assim, um colaborador exclusivo nosso, ele tem os clientes dele também. Hoje na equipe, tá, a gente funciona numa estrutura um pouco diferente, tá? Hoje metade desses 12, cara, metade trabalham por projetos. Tá? Não são funcionários assim exatamente. Metade é colaborador da agência, ali trabalha assim, só pra gente, né? A outra metade trabalha por projetos. Então é um jeito que a gente enxergou para trazer mais qualidade para os nossos projetos e também trazer gente mais sênior para os projetos que a gente atende. Como eventualmente são pessoas que podem ser muito caras para uma empresa do nosso tamanho, Perfeito. Se eu alocar esses caras por projeto, fica uma coisa viável, eu consigo entregar muita qualidade para os clientes, entendeu? Então, por exemplo, esse cara de Manaus é um cara muito bom. Ele entrou como estagiário, se desenvolveu pra caramba, agora tá indo super bem. Mas ele trabalha em projetos importantes da agência, entendeu? E ajuda bastante. Eu tenho uma pergunta com relação a isso daí, que eu fiz inclusive pro Breno. Breno você conhece, né? Breno do Nebraska? Exatamente. Breno é parceiro. Então, fiz uma pergunta pro Breno, que é uma preocupação e uma visão que eu tenho, que é a visão do futuro. Você falou de estagiário, você falou muito, com um brilho nos olhos quando você era estagiário, falou agora que você teve estagiário ali dentro. Eu queria muito que as pessoas pensassem como é que vai ser o cara que quer entrar no mercado de trabalho hoje e precisa adquirir experiência com o cara que senta do lado. Se
Tá cada vez mais difícil você ter o cara que senta do lado. Porra, cara, esse é um bom tema. O Breno me deu uma resposta muito boa, sabe qual foi? Daqui a 20 anos, o Breno de 20 anos responde. Eu não sei hoje. E é verdade. Hoje eu acho que não tem resposta para isso, cara. Mas eu vim de um... Eu trabalhei em 2 segmentos dos quais eu precisei dos caras sênior do meu lado para me dizer, ó, é assim, cara. É desse jeito. Se você não fizer assim, não vai dar certo. Você vai gastar muito tempo assim, não vai dar certo. E aí? Cara, o que você acha? Então, acho que é um desafio que a gente está até acostumado, porque eu comecei a agência remoto, todo mundo. A gente teve escritório físico uns 2 anos antes da pandemia, aí foi quando a gente entregou e depois não pegou mais, assim, né? Um físico, assim, só nosso, né? Entendi. A gente tem os nossos encontros mensais, assim, mas em espaços de coworking, né? E, cara, é um desafio, assim, porque hoje numa estrutura assim, e não é só porque a gente é pequeno, tem empresas enormes hoje aí que atuam no modelo remoto também, né? Que não tem ninguém do lado ensinando, Com certeza, né? eu não tô falando que a gente tá errado, tá certo. Eu tô pensando em algo que é o que tem acontecido. Eu acho que o contratante, a empresa que vai contratar, ela tem que fazer um processo de contratação assim, tem que tentar identificar realmente pessoas que têm um perfil de mais autonomia. Cara, eu quando vou contratar alguém, eu tento alinhar todas as expectativas possíveis. Inclusive, eu tento destacar até mais os pontos negativos, cara. Sabe? Porque toda empresa tem, né? Para fazer, sabe aquela coisa meio assim, pede para sair? Pra falar, pô, deixa eu assustar logo, entendeu? A gente é uma empresa muito bacana, né? Não tem nada de ruim assim, mas tem coisa ali. Sim, você dá uma perspectiva ruim. Mas, por exemplo, eu falo que não vai ter ninguém do lado ensinando tudo o tempo todo. Isso é uma das coisas que pode ser um ponto negativo para muitas pessoas, entendeu? Então, óbvio, a empresa ela tem a responsabilidade de fazer um onboard adequado de um colaborador. Você tem que dar diretrizes, você tem que passar o mínimo de informação, né, necessário da empresa e das empresas dos clientes ali que aquele funcionário vai estar envolvido, no caso de agência, né? E, cara, tem vezes que a gente só vê na prática que a contratação não deu certo porque o cara realmente, tem gente que não se adapta, precisa de alguém do lado, e aí não tem. A gente tem gestores na equipe que estão ali para ajudar, mas não igual babá, porque tem gente que precisa de uma babá, né? Tem gente que precisa e eu acho que tem ramo de negócio. Eu vou te falar qual foi o que eu precisei muito de alguém do meu lado, trabalhando na área de engenharia. Né? Eu comecei com cadista, depois eu fui modelar em 3D, e aí, cara, tem coisa que só os caras muito sêniores, que já viveram no campo, em obra lá, sabem, entende? Por exemplo, como é que você corta uma curva para fazer uma seção de 60 graus, qual é a distância entre os gomos, coisas técnicas demais, que os caras sêniores conseguiam passar pra gente que era júnior, porque do contrário, você ia lá e mandava modelar, o modelo dava lá o que tinha que fazer, ia pro campo spool com isométrico daquele jeito, chegava e voltava, era perda de tempo, porque chegava o cara e falava assim, o cara que constrói, o peãozão lá que solda, eu olhava e falava assim, isso aqui não existe, devolve lá pro projetista lá que ele tá fazendo tudo errado. Então essas coisas você precisava de gente do teu lado para aprender, e não adianta, porque não tem curso que vai te ensinar? Tem, mas é o dia a dia de quem tem mais experiência, viveu naquilo ali. Advogado, poxa, existe hoje literatura vasta, um monte de possibilidade do cara pesquisar, jurisprudência, tem, mas nada muda a possibilidade de você ter um cara ali do teu lado com a experiência, por exemplo, criminal, específica naquilo ali e que vai te passar a informação. É difícil passar no digital, sabe? Eu não vejo muito essa colaboração. Mas isso é um tema. Eu trago essa dúvida aí pra gente começar a refletir nisso, sabe? Nós somos jovens, em termos de empreendedores, né? Pra gente pensar se esse é só o caminho, sabe? Se não tem que ter um encontro mensal, se a gente não pode criar um ambiente virtual A gente sempre faz, até há pouco tempo atrás, a gente tinha mais pessoas de fora do Rio do que do Rio. E aí a gente pagava passagem de todo mundo, hospedagem para o pessoal vir, para a gente ter os nossos encontros. Então a gente tem os nossos encontros, a gente quer até intensificar mais esses encontros, por isso que a gente está preferindo contratar gente do Rio agora, né? Que não era nem uma condição, não era nem um pré-requisito até há pouco tempo, mas agora a gente
tem essa preferência, assim, né? Entendi. A gente tá com vagas abertas aí agora, inclusive, e a gente tá sempre priorizando pessoas do Rio para facilitar essa logística, né? A gente não tem... Tem o de Manaus, o nosso designer, a gente tem um dos designers que trabalha com a gente do Espírito Santo, já tá mais pertinho, né? O meu gestor de tráfego também estava conversando agora, né? Que é um cara em comum que a gente conhece. Ele não mora no Brasil. Reunião com ele é de madrugada. Não, exatamente. Dá tranquilamente, né? A gente pode atrapalhar um pouco a questão do fuso, né? Sendo de outro país, mas também não é um problema. E visita. Eu gosto muito... eu gostava, né? Quando ele estava no Brasil, quando ele ia lá para a empresa. Porque a gente passava assim... A gente resolvia muita coisa. Inclusive, quando a gente criou lá o atendimento via chat GPT, bem no início do chat aqui, ainda era 2.0 o chat, hoje já está lá no 4.5, né? A gente já começou com ele atendendo, principalmente no final de semana. E aí, só aconteceu porque ele foi lá de manhã, a gente se internou uns 2 dias até isso funcionar. E fez funcionar. Né? Não, pois é. Vocês atendem muito remoto ou vocês vão mais no cliente? Então, a gente estava até conversando isso aqui agora. Isso aí já é aí voltando bem para os dias de hoje da agência, né? Que a gente já passou... Tivemos muitas movimentações, muitas atualizações no nosso modelo de negócio nesses 10 anos aí, mas assim, hoje a Follow é uma agência de marketing de performance, principalmente, né? Performance, fazer o cliente vender mais, né? E aí, cara, a gente tem projetos na agência que a gente atua com a equipe alocada dentro do cliente. Entendeu? Tipo party time, assim, então, dias da semana, então tem cliente que a gente vai mais para produzir conteúdo, outros clientes que a gente está lá mais para fazer alinhamentos estratégicos, entendeu? Para produzir conteúdo. Produzir conteúdo a gente está sempre produzindo, que é importante. A gente tem muito cliente que não é do Rio, né? A gente tem muito cliente em São Paulo, a gente tem clientes em todo o Brasil. De todo segmento? Uma época vocês eram nichados, né? A época que eu te conheci, Gabriel, você atendia muito o público de estética. Né? Saúde estética. Saúde estética. Então, a gente teve ali em 2018 e 2019, foi uma decisão estratégica nossa de ser uma agência de nicho. Era uma coisa que a gente já queria. E aí surgiu a oportunidade quando um amigo meu de escola abriu uma franquia de harmonização facial no período em que esse segmento estava explodindo. E, cara, a gente pegou a unidade dele e ele ajudou a gente a trazer os outros franqueados ali, que é uma rede que estava crescendo e tal. E, cara, a gente até, inclusive, assim, nós mudamos a nossa marca. Foi quando a gente tirou o Mi, que você falou que a gente nasceu como agência Follow Me, né? E aí a gente fez um reposicionamento da marca e passou a se chamar Agência Follow só, a gente tirou o Mi. Eu gosto desse nome. Eu também. E aí a gente falou, não, vamos nichar para estética, porque a gente estava dando muito resultado para os caras. E falei, não, vamos tentar ser muito bom nisso aqui. De fato, a gente, por muito tempo, atendemos várias clínicas. Eu palestrei em vários eventos de estética, podcast também. Eu atendo esse segmento também, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. E eu acabo seguindo muita gente me segue, eu acabo que nas redes sociais, um dia tu tava na rede de alguém tirou foto, eu falei, caraca, lá, Gabriel, onde é que tá? É bacana. Falando com os caras. Não, eu já palestrei em vários eventos pequenos, eventos grandes também, Estética em Rio, um evento grande, gestão de estética conference, que é um evento que eu vou palestrar lá agora em setembro. Eu não me afastei do segmento, a gente ainda continua com várias clínicas na agência, né? A gente só não tem mais esse posicionamento de ser uma agência de nicho. Tá. Né? Hoje, se eu fosse te falar como a gente quer ser visto, a gente quer ser visto como uma agência que oferece serviços de, como eu te falei, de CMO as a Service, onde a gente quer botar profissionais de nível sênior dentro das empresas. De empresas, às vezes, que tem um tamanho bacana, fatura ali acima de 150, 200 mil, mas não tem uma área de marketing, não tem ninguém de marketing. Então a agência ela pode ser muito mais do que uma agência para essas empresas. E precisa ter alguém dentro, sabe? Eu acho que essa tua ideia... Não sei se a gente tem trabalhado assim hoje em dia em alguns projetos. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu tenho dificuldade às vezes de parar o meu dia a dia para criar conteúdo. Mas preciso, né? Já estou acostumado. Às vezes uma coisa simples eu lembro... Como se tivesse alguém agora, estava fazendo isso, eu não precisava me preocupar tanto, ou reservar aqui, já deixar tudo pronto para eu só falar, né? E eu vejo que vocês fazem numa pegada que
faz com que a empresa mostre a cara dela mesmo, né? E isso Sim. é importante. E por que faz isso? Porque tem alguém lá dentro que entendeu a cultura da empresa, né? Sim, não, e aí entra a questão assim, os clientes, as empresas, ainda mais, muitos dos nossos clientes são jovens também, assim, né? E eles sabem que tem que produzir conteúdo, assim. O empresário esclarecido e que estuda, que acompanha o mínimo de conteúdo e que tá vendo a rede social, ali, o poder que ela tem, sabe que tem que produzir conteúdo. Então, o papel da agência, do profissional de marketing é, assim, montar fazer um planejamento estratégico de conteúdo com esse cliente pra gente, enfim, colocar ali o que vai pra onde, então o que é vídeo de anúncio, então o que tem que falar, então assim, a gente vai preparar o roteiro e entra um pouco da questão assim, motivacional, vamos dizer, porque às vezes, cara, a gente tem cliente que fala muito bem no vídeo, que é muito bem articulado e tal, que não fazia conteúdo antes de trabalhar com a gente, então assim, é importante a gente estar lá pra gente, a gente dizer, ó, vem cá, hoje você vai tirar o dia pra gente fazer isso. Então, essa coisa do meio como um personal que fala, fulano, não, você tem que malhar, não vou, tô cansado. Não, vambora, desce aí que a gente tem que malhar, entendeu? Sabe essa coisa assim? Então, é um pouco o trabalho da agência, de motivar, de estimular e de estar presente, que aí, às vezes, o cliente não tem pra onde correr, ele vai ter que produzir conteúdo. Entendeu? Cara, fantástico isso, cara. Eu acho que... Não vejo as agências fazendo isso, não, sabe? Então, assim, eu acho que isso é um diferencial de vocês que valorizei, hein? Gostei. Não, a gente tem essa pegada, a gente tem pessoas da equipe que tem esse espírito, né? Que são treinadas para isso, para ir lá, o cliente sabe o que tem que fazer, vai com os roteiros e tal, direitinho. E a gente tem cliente também que a gente não tá tão próximo assim geograficamente, e a gente ajuda e contribui do jeito que dá, como um personal trainer, à distância que tem um monte aí que ele faz, então manda roteiro, fica cobrando, enche o saco mesmo, cara. Eu sempre falei, olha, a gente tem que ser chato com o cliente no bom sentido de dizer o que ele tem que fazer, porque é um trabalho em equipe, né? A agência não faz tudo sozinho, a gente precisa do cliente também. Sim. Né? Então, ele tem que saber a responsabilidade dele, né? E uma pergunta que já não vou fugir do tema, mas CRM. Você falou, Lucas, tive o primeiro contato com CRM há 15 anos atrás, lá na primeira empresa que eu trabalhei no Hotel Urbano, né? Foi Não, foi na ClickSoft, né? Na ClickSoft, beleza. Que eu dei na área de venda, né? Tá. Tu lembra qual foi o CRM que eles usavam? Era um CRM interno lá, foi desenvolvido, não tinha um nome, não era de mercado. Só pra ver se ainda existia até hoje. Hoje, você tem um CRM de preferência ou você trabalha com o que a empresa já tem, qualquer um pra você tá bom? Não, hoje a gente utiliza o CRM da RD, tá? Mas, honestamente, não tenho apego por nenhum CRM, assim. Já tive contato com alguns, tá? O CRM é ferramenta, é tecnologia. Tem vários no mercado, assim, acho que a gente teve contato com ferramentas muito boas. Tem CRM de nicho, né? Até um grande parceiro nosso, a Belly Software, que inclusive realiza um dos eventos que eu palestro, que é o Gestão de Estética Conference. É um sistema completo para clínica que tem a parte de CRM. Então, para clínica, eu sempre recomendo o Belly Software, né? O CRM, eu acho que é mais a questão de como a gente vai usar, né? De qual a gente vai usar. Entendeu? Um vai ter uma diferençazinha de um para o outro, um vai ter uma função que o outro não tem. Para mim, o CRM é a função que eu mais gosto de falar com os clientes. Para mim, a função mais importante do CRM é a gestão dos follow-ups, né? Porque muitas vendas se perdem, a gente sente isso na pele, porque a gente, né, como uma agência de performance, a gente gera muito lead para os clientes. Ainda mais um cliente como clínica, o volume de lead às vezes é relativamente grande, né? Bota às vezes 10, 15, 20 leads por dia. Não adianta, se você não tiver no mínimo uma planilha, apesar que sim, a mesma planilha vai ficar uma coisa desorganizada, mas se você não tiver nada, o lead vai mandar uma mensagem, você vai responder, né? Vamos supor que o lead vem por mensagem, né? Você respondeu, aí se ele não responder de novo, se você não tiver um CRM, você não vai fazer, nunca mais vai falar com esse lead. Daqui a pouco você não está vendendo, ou está vendendo pouco, vai achar que a culpa é da agência. Então, lá na agência, a gente, qualquer projeto que entra, tá? A gente dá assessoria de vendas, assim, a gente compartilha, a gente tem vários materiais que a gente compartilha com os clientes, são vídeos, manuais. Tá, mas vocês vendem a consultoria, por exemplo, vou te dizer o que aconteceu comigo. Eu
não tinha um CRM bem feito. Eu tinha Bitrix, que eu mesmo fui lá... Bitrix é bacana, cara. É bacana, bem legal. Então eu tinha o Bitrix, na época, lá atrás... Está até tirando certificação agora. Desde 2015, eu acho. Desde o início, assim, eu já tinha o Bitrix. Usava ele do meu jeito. Eu mesmo criei ali o meu funil, né? Que não era ótimo, mas eu vivia nele. Beleza? Show. Quando eu comecei a ter um volume muito grande de lead, né? E ainda nem tinha uma agência cuidando, que não era uma agência, mas que tinha um profissional de gestão de tráfego para mim cuidando, eu comecei a me deparar com perder atendimento. Me perdia no meio dos leads que eu gerava, né? Então eu gastava dinheiro já com impulsionamento, mas não conseguia medir, não sabia se estava sendo eficaz e não conseguia atender. Aí, um belo dia apareceu um cara e falou assim, cara, você tem que ter um CRM. Eu falei, não, mas como é que é isso? Eu já tenho e tal. Não, teu CRM tá mal feito. Vamos fazer um do zero. E aí eu entendi. E aí, por isso a minha visão hoje, que às vezes cada agência, cada profissional pode ter um CRM de trabalho e que pode ser até benéfico, porque eu tenho tanta aplicação, mas não é aplicação, assim. Hoje tem um monte de sistema que se integra com o meu CRM. Que eu não sei se teria, por exemplo, no RD Station. Ou como é que se faria no RD Station, entendeu? Mas você, como já trabalha há muito tempo, falou assim, não, Lucas, as integração. Todas as integrações eu consigo fazer. Por exemplo, na jornada, o cara clicou lá na minha landing page, ele já foi direto para o WhatsApp, do WhatsApp ele já cria o novo negócio dentro do CRM e já entrou no meu funil, alimentando a minha agenda, que vai para dentro dos números de telefone dos atendimentos, especificamente do atendimento que precisa ser feito, né? E aí começa a jornada tudo automatizado. Eu não sei, você tem isso hoje no RD Station? Consegue fazer isso tudo? Cara, você precisa de integração para muitas fazem das essas estratégias. A ferramenta de integração que a gente usa hoje, na maioria dos casos, que atende a gente bem, é o Pluga. Né? Pluga, sim, verdade. A gente usa o Zapier. O Zapier também é legal. O Pluga a gente está satisfeito, usa o Pluga há muito tempo. É muito bom mesmo. Mas as integrações, elas são importantes, sim, para a gente conseguir desenhar toda essa jornada, né? No que o lead chega, cara, você tem que ter um esforço, talvez assim, mais humano, enquanto ele está quente. Esforço humano que eu digo, olha, cara tá ali, acabou de entrar no funil, então vamos tentar. Não foi, cara, tá tudo bem. Esse cara não pode ser descartado, né? Ele, para mim, tem que entrar num funil automatizado, e aí entra a questão das integrações ali e tal. Então, e-mail, alguma comunicação de WhatsApp, de repente com alguns cuidados ali, porque o WhatsApp a gente sabe que às vezes pode ter alguns problemas de bloqueio e tal, então... De repente tem uma comunicação ali. E aí, quando o lead, assim, ele entrou no funil, mas ele não teve nenhum retorno, ele não deu nenhum retorno, eu acho também que no início não precisa ficar uma coisa maçante para ele. Porque senão você começa a ficar insuportável. Daqui a pouco ele fala, não quero mais. Ele vai se descadastrar das listas, né? Vai devagar, cara. Esse cara uma hora vai fechar. Ele pode fechar um ano, daqui a um ano. Entendeu? Mas ele tá ali, tá recebendo a sua comunicação e tal. Eu recebo muito e-mail marketing na minha caixa de entrada, cara. E eu me cadastro de poucos, cara. Porque às vezes são coisas que, cara, eu não preciso disso agora, mas acho que um dia talvez seja interessante. E várias vezes, cara, os caras... Mas você percebe às vezes o cara, quando você recebe um e-mail marketing que não tem nada a ver com o que tu quer, aí você fala assim, como é que esse cara chegou no meu perfil, Não, cara? mas aí é spam, né? Aí é spam. Tá, mas que seja, então, vamos lá na rede social. Que às vezes você tá lá, passando, vê um patrocinado que, puta, não tem nada a ver, máscara. Outro dia chegou pra mim máscara, aquelas máscaras sabe, de rosto de velho. Eu nunca nem pesquisei sobre isso, que... parada que não tem nada a ver com o meu perfil. Ou então corretor fazendo campanha pra mim. Eu sou corretor, tu quer vender pra mim, cara? Tá anunciando errado, o cara colocou pra anunciar pra corretor. Ele pode ter errado a segmentação, né? E tu vai olhar o anúncio do cara, às vezes é um vídeo, às vezes é um negócio bonito, bem feito. Cara, ele pode ter usado algum público semelhante, talvez você segue a página desse concorrente, pode ter algum... Mas às vezes aparecer pra você anúncio de concorrente teu, às vezes não quer dizer necessariamente que ele tá segmentando errado, né? Você... Apareceu pra você, mas pode estar aparecendo pra você para você e pra um monte de gente, né? É que eu sempre penso, por que apareceu pra mim? Pra eu entender por que eu não tô aparecendo pra aquele público que me interessa. Que tipo de assunto eu trouxe
pra dentro da rede social, ou ele Cara, escutou eu falando. Mas é por isso que o criativo é o que mais influencia no resultado de um anúncio online, na minha opinião. Porque o criativo, eu sempre gosto de dizer que, assim, criativo, primeiro, na maioria dos casos de vídeo é o que performa melhor. Vídeo, com certeza. Vídeo, e que seja uma peça estática. Peça estática pode funcionar também, tá? Mas é difícil, óbvio. Hein? Não, cara, às vezes funciona. Mas vídeo, na maioria das vezes... E aí então assim, você que é isso, você que é aquilo. Você tem que destacar no início do vídeo com quem que você tá falando. Então, por exemplo, apareceu o vídeo para você, uma corretora vendendo seguro para pessoa física, certo? Nem sempre. Mas parece. Um exemplo que você deu que o cara... Esses caras fazem umas paradas muito ruins, quer dizer. Mas então, aí tipo mas assim... nem sempre. Às vezes não dá nem pra entender pra que serve, pra quem que é. Mas então, se você não consumir o anúncio... O Facebook, ele tem o algoritmo ali, ele tende assim, a não entregar mais para o público semelhante ao teu. Em contrapartida, aquele vídeo que às vezes você não entendeu, mas o público que o cara tá querendo atingir entendeu, eles vão começar a consumir o vídeo, automaticamente o Facebook, porra. Então é essa galera aqui com esse perfil aqui que tá abrindo, eu vou entregar mais para ele. Então o anúncio tem muito de segmentação, de otimização ali do gestor de tráfego, do analista de mídia, que o criativo vai ajudar, né, a pulverizar isso, assim, a alcançar as pessoas, mas tem muito do algoritmo lá do Facebook fazendo essa leitura de quem que está consumindo o anúncio e entregar para as pessoas certas. Eu sei que é assim, você tem total razão, mas eu ainda acho que dependendo do segmento, nem dependendo do segmento, tem muita gente que ainda vai sozinho ou ainda contratou um profissional que está aprendendo com o dinheiro do cliente ali, com o dinheiro de quem está fazendo os testes, né? Tem muito. Eu acho que contratar um profissional, uma agência, um profissional com experiência, e aí, não adianta procurar barato que você vai gastar dinheiro do outro lado. Você vai gastar dinheiro com o que você vai impulsionar e não vai funcionar. Então, contratar um cara com experiência, uma agência com experiência, sai um pouco mais caro naquela conta mensal que você vai ter ali? Sim. Mas te economiza no final, enquanto você deixa de gastar, quanto você otimiza, o quanto te sobra e te traz mais resultado. Então, isso é uma dica que eu dou sempre. Eu acho que é muito simples assim, cara, porque eu sou um cara também que quando o lead vem até a gente, assim... cara, eu não tento empurrar projeto de qualquer jeito, porque eu acho que o nosso serviço é um serviço especializado, a gente tem que saber escolher os clientes que a gente quer atender também. Você rejeita, às vezes, um projeto que eu não consigo atender isso, né? Sim, sem problema nenhum. Se eu achar que eu não vou agregar, ou que, de repente, às vezes identifiquei que o cliente não tem uma personalidade bacana, cara, na hora, sem problema nenhum, cara. Entendeu? Assim, a gente tá há 10 anos no mercado, assim, graças a Deus, eu posso me dar esse luxo. Tem gente que tá começando que tem que aceitar o que vem, cara. Pega tudo. Isso é pra qualquer negócio, né? Só pra agência, né? Mas a gente pode, sim, numa boa. Agora, por exemplo, vem um lead conversar comigo. Eu faço uma conversa inicial ali e tal, faço algumas perguntas, tento entender o orçamento dele. E, cara, eu dou uma ideia de valores pra ele entender a partir de quanto que ele teria que gastar pra fazer um trabalho com a gente. Então, quando a pessoa se assusta muito, e aí eu, muito educadamente, falo, olha... Então, para você, o melhor é o seguinte, ou você estuda tráfego, tenta estudar para você fazer sozinho por enquanto, até você não dar conta, porque você vai estar vendendo muito, você contratar alguém, fala numa boa, não é? Não, mas legal. Com arrogância não, entendeu? Eu entendi. Eu acho muito legal essa tua postura. Estuda, né? Tem cursos aí, você pode conseguir fazer, ou você começa com alguém júnior, entendeu? Agora, alguém júnior pode às vezes sair mais caro do que você fazer com gente que já tem experiência, que já tem uma equipe, entendeu? Então, eu gosto assim de ser parceiro, assim, que procura e fala, E eu logo percebo que o cara tá fazendo sozinho quando eu olho o tipo de material que ele tá, principalmente o estático. O de vídeo, nem tanto, que às vezes o cara até faz bem feito ali, você não consegue nem identificar. A não ser quando é muito básico aqui, muito mal filmado, sem luz, com áudio estourado e tal. Mas quando já tem um áudiozinho mais tratado, sabe? O cara já falou num ambiente com mais silêncio, você, opa, já tem alguém ajudando ali, né? Agora, quando o cara pega um estático desse, uma imagem de seguradora, ou pega do banco, ou pega, sabe, do cara que é o fornecedor dele do produto, e só patrocina, fala assim, pô, cara...
tá começando, mas não tá começando certo, né? Mas é isso, cara. E a pessoa tem que aprender, por exemplo, a gente é muito relutante em pegar projeto, por exemplo, né? Porque a gente estava atendendo mais clínica, né? Como eu falei, a gente ainda tem clínicas, né? Só que agora a gente não se prende mais, é só esse nicho, né? A gente tem até muito mais B2B hoje, assim. Mas, por exemplo, você pega a clínica, cara. A clínica, quando me procura, não tem equipe comercial, não tem uma consultora comercial, eu já fico preocupado. Falo, olha, tá bom, mas você vai ter tempo para responder os leads, para negociar, entendeu? Porque senão você vai gastar dinheiro aqui e você não vai ter resultado. Então, eu gosto de falar a verdade. E o entendeu? CRM ajuda nessa medição de resultados, até para você mostrar para a pessoa, olha só. Não, mas aí se a pessoa não tem vendedor, ela muito menos vai ter CRM, né, cara? O mais importante é ter o vendedor, né? Então, aí, beleza. Vamos lá. Cheguei lá para a agência Follow. Você chegou lá na minha empresa e falou assim, Lucas, você não tem um CRM. Eu não consigo começar a te atender sem que a gente consiga ter algo para medir. Você faz esse CRM, você tem essa consultoria ali, fala assim, ó, vou te cobrar mais um pouco, ou não vou te cobrar, vai estar ali incluído, mas eu preciso criar o teu CRM. Você também dá esse tipo de consultoria lá? A gente dá consultoria de vendas, a gente não cria, a gente não desenvolve tecnologia, a gente hoje não tem braço de tecnologia, né? A gente conhece alguns CRMs, a gente recomenda, a gente consegue ajudar o cliente a fazer a implementação, né? Isso a gente faz, já fez muito com clínica. Isso aí, fazer a implementação. A implementação. Isso a gente ajuda sim, a gente contribui muito nos scripts que vão ser usados, nos textos de venda, que essa parte a gente é muito bom, né? Nas copies de texto, para usar textos persuasivos que possam ajudar assim na conversão, sempre dando... sempre deixando o vendedor à vontade, porque o improviso é importante também. Então, assim, tem os textos de venda ali que ele tem que usar, mas chega uma hora que não tem mais texto. É um diálogo, né? Você vai conversar com o lead, né? Sim. Lead é um ser humano ali, você tá E tu treina a equipe do cara lá, por exemplo? Treina. Hoje, como é que funciona? Hoje, qualquer projeto de performance, tá? Porque a gente tem alguns projetos de produção... de brand, de produção de conteúdo, que às vezes a gente não entra muito nessa seara. A gente tem projetos assim também, mas os projetos bem só mais de performance mesmo. Tem tráfego pago e tal. Cara, no pacote mais simples ali, tá? Todos recebem materiais de venda, tá? São manuais, vídeos, palestra minha gravada, dando várias dicas de como converter melhor os leads vindo do tráfego. Cara, material bacana, assim, modéstia à parte. Tá? E aí o cliente ele pode ter a opção de contratar, além disso, esse material é como se fosse um bônus. Tá? Eu faço uma reunião de venda também, eu faço um combinado com os clientes, se eles consumirem os materiais, eu faço uma reunião de venda com a equipe, mas ele tem que consumir os materiais. Tá? Porque para eu ajudar, ele tem que querer ser ajudado também. Então, a ajuda começa em consumir os materiais. O tempo fica só ali. Não, porque, entendeu? Não, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Nessa parte comercial. Consumir os materiais, aí faz uma reunião de venda comigo. E aí, se o cliente quiser uma consultoria, uma coisa mais, um acompanhamento mais próximo, assim, aí é um serviço à parte, tal. Aí a gente faz um orçamento ali, mediante algumas informações e com reuniões semanais, entendeu? E ajudando nas integrações, nos scripts de venda, implementando CRM se for necessário, né? De repente, ali, às vezes ele já tem, entendeu? Fazendo mentoria com a equipe comercial também. Entendi. Entendeu? Cara, teve algum caso assim que você fala assim, Lucas, eu acho que esse caso aqui é o mais emblemático hoje da minha... Não deve ter um só, né? Mas assim, esse cara, a gente ajudou eles saíram do número X, foram pro número 2X. Tem algum caso assim que você se lembra, assim, que seja... Pô, cara, a gente tem vários, assim, né? Porque a gente tem projetos que ficam com a gente anos, assim, né? Isso só comprova, né, que o cliente está tendo resultado. Perfeito, com certeza. Por algum tempo, a gente não... Eu não vou falar em números, mas eu vou contar aqui vou contar um caso muito interessante. Também não vou abrir o nome do cliente. Não, claro. Tá? Mas, por exemplo, recentemente a gente pegou um projeto B2B em que uma equipe comercial ali relativamente... umas 5, 6 pessoas, não tão grande, mas uma equipe comercial bacana. E eles trabalhavam muito ali para geração de demanda no outbound, né? Então... tipo assim, ligando, entrando em contato, outbound, né? O oposto do que a gente tá falando aqui agora, de tráfego, né?
Então, eles tinham um resultado X ali e tal, eles quiseram apostar. Falaram, não, vamos... Será que os anúncios online podem funcionar para o meu segmento e tal? E a gente começou fazendo um segmento que a gente tinha pouca experiência, assim. E, cara, eu sou muito transparente, assim, né? Até quando a gente teve as primeiras conversas, eu falei, cara, a gente não tem tanta experiência nesse segmento. Quer tentar? Sabe, acho que a gente tem que alinhar a expectativa de uma maneira honesta, assim, Perfeito. entendeu? Alinhamento de expectativa, é isso aí. Tipo assim, eu passo segurança pra falar, cara, que a gente conhece de estratégia, confio que a gente vai fazer um trabalho maneiro, mas, cara, tá, vamos aprender algumas coisas juntos aqui. Não, tá, beleza, vambora. Que isso é legal, o cliente ser parceiro também, né? E aí, cara, a gente começou a fazer os anúncios e os resultados, esse que a gente investia, cara, 3 mil em mídia nos primeiros meses. Hoje ele investe mais de 30, entendeu? Então, cara, o ciclo de venda dele é muito longo. A gente nem tem acesso real à questão de faturamento. Mas eu não preciso dizer que, esse cliente trocou o canal. A gente mudou o processo comercial do cliente. Ele não faz mais outbound. Uhum. Entendeu? Os vendedores são... Hoje a mídia paga é o que alimenta 100% das reuniões de venda dos clientes. Então eles começaram a ver que teria um volume maior do que fazia na outbound e que viriam leads mais qualificados. Porque na outbound o esforço comercial é muito maior, né? É muito grande. Você É tem muito que ter uma maior. estratégia forte. É muito maior. Bom, No inbound não, pô. No inbound a pessoa clicou, ela tem interesse, ela clicou para fazer uma reunião de venda, né? Uhum. Então, pô, esse é um case de sucesso assim mais recente. Que mostra que foi importante eu ter alinhado a expectativa assim, de falar, vamos tentar. Então, realmente, a gente trabalhou muito bem no projeto. Legal, cara. Esse case é bom. Esse case é bom. E tem vários outros, assim, né? Tô falando do mais recente, cara, mas graças a Deus a gente... Porque quando o cara aumenta, de fato, o que ele investe ali, em termos de... Porque não é, como a gente já falou no início, você falou, não é gasto. Se você entender como gasto, para... Porque tem uma coisa errada. Quando é investimento. O é mais esclarecido, ele entende, assim. Então, assim, se o cara saiu de 3, multiplicou por 10, cara, é porque tá dando resultado. A mídia, né? Exatamente. Tá dando resultado, porque ele só vai fazer isso se tiver entrando pra dar resultado. E eu era assim, quando a gente começou lá, 700, chegou um ponto que eu tava ali, enfiando 35, 40, já peguei mês de 50 mil, cara, assim, de tráfego, né? E aí... E o seu negócio tem recorrência, né? Então, assim... Algumas coisas têm recorrência. Para esse nicho, especificamente, onde eu gastava muito, era muito em função do leilão. Porque é agressivo. A galera começou a perder a mão, os concorrentes, e o Google, obviamente, aproveita isso, né? Então, tem palavra ali que o clique custa R$400, cara. Entendeu? Então, quer dizer, o clique, não é nem o lead ainda, né? O clique, tá? Exatamente. Então, e aí, quando você tem conversão, aí era pior ainda, né, cara? Então, tinha que tomar muito cuidado para apostar nessa palavra. E aí que vem a estratégia do bom gestor, né? Que horas que você exatamente consegue fechar quando clicam nisso daí? Eu consigo às 8 da manhã, entre 8 da manhã e 10 da manhã. Então, vamos fazer essa palavra-chave só de 8 às 9. Isso só vem com o quê? Com experiência, né? Uhum. Testando e tal, e vendo, com medição, com CRM medindo. Né? Então, tem que ter alguém ali te assessorando, cara. Porque ou você vive na tua empresa tomando conta do teu negócio, ou você vira um analista de informação. Sim. Né? De dado ali. Beleza, cara. Bom, e aí, hoje, que você já não é mais nichado, você acaba absorvendo outros tipos de negócios, focado só em B2B, ou não? Não, a gente hoje não tem foco mais em nenhum nicho, né? Cara, B2... O que você acha mais fácil? O B2B, gerar o lead ali pro B2B ou B2C? Eu acho B2C, tá? Mais fácil? Eu acho mais fácil. Cara, o B2C... Mas você depende, você pode ter um B2C, que às vezes o B2C passa a impressão de que a amostra de público é maior, né? Mas, pô, um B2C que você, por exemplo, se você é um asilo... Cara, a sua amostra de público, ela é pequena, ela não é tão grande. E você pode ter um B2B com um escritório de contabilidade, por exemplo, que, cara, tem um campo enorme para você trabalhar, pô. Só basta do cara ser empresa, praticamente. Sim. Entendeu? Então, cara, eu acho que, se fosse para dizer assim, eu acho que o B2B talvez seja um pouco mais fácil.
Acho que não tem isso, depende de negócio para negócio. Depende de negócio para negócio, você Depende. tem razão. Eu acho que, cara, tudo é... A gente gosta de desafio, cara. Acho que quem trabalha com comunicação, com marketing, não pode ter... Um limitador, cara, né? tem que pegar e tem que botar a cabeça para pensar. Onde está o público, entendeu? Tem o LinkedIn aí, que é uma ferramenta boa para B2B também. Vocês trabalham muito com o LinkedIn lá? Pô, muito, cara. A gente gosta muito de trabalhar com o LinkedIn. É uma ferramenta Muito. que, assim... Já gerei muito negócio pra pelo B2B, LinkedIn. ela é essencial, né? Não, é essencial. Cara, depende. Às vezes tem B2B também que, né, tu vê que, pô, por exemplo, no nosso caso, quando a gente atendia mais clínica ali, cara, é um B2B. Mas o dono de clínica, ele não tá tanto no LinkedIn, entendeu? Ah, não, você é Luciano da Follow, né? Eu, pela agência, já gerei muito negócio pelo LinkedIn ao longo desses 10 anos aí, né? Em diferentes momentos, produzindo conteúdo, entrando em contato, né? Enfim, tem as estratégias ali que a gente usa, né? Então, cara, o B2B, ele normalmente você consegue usar o LinkedIn, fazer um trabalho bacana ali, mas não necessariamente. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Entendi. Não necessariamente. Pô, vamos supor, se eu atendo clínica odontológica, é B2B, não é? Uma clínica odontológica. Não, você como follow. Tô falando, eu como follow. Sim. Não, mas vamos supor, se você, qualquer empresa que atende clínica odontológica, não sei se é follow. Sim. O dentista, a clínica Não, odontológica pensando é um na B2B. clínica- Ele não necessariamente está no LinkedIn. Não, é que eu tô pensando em você como analista deles, como agência deles, buscando clientes para eles. Ah, não. Não, aí não. Aí não. E aí, é isso que eu tô te falando, porque no final das Não, tô dizendo eu procurando uma clínica odontológica. Eu só atendo clínica odontológica, né? Cara, o LinkedIn não vai ser um canal interessante. Não, nada de Entendeu? interessante, verdade. Mas é um B2B, é uma clínica odontológica, pô, é um PJ. Né? Mas eu acho o LinkedIn muito bom porque as pessoas... Eu não sei por que o LinkedIn não é tão... talvez até saiba, né? Eu acho que a própria ferramenta se autodeterminou uma ferramenta mais séria. Você não vê ali o cara postando no final de semana dele, Não. né? Não vai ver, né? Você até vê algumas pessoas que tentam fazer um conteúdo diferente assim e tal. Mas não vinga. Cara, tem gente que tem muita audiência lá, né? Tem gente É? que vinha. Conhece o Richard? O Richard é um cara bacana, a gente já palestrou junto, o Richard da Revo. Revo. Ele é um cara que levanta uma bandeira assim de trabalho home office. Ele tem uma empresa grande de educação corporativa e a equipe dele é toda remota, né? Uhum. E ele fala muito disso assim no LinkedIn dele. E ele, cara, produz os conteúdos assim, posta uma foto dele na viagem com a família. Só que, cara, ele traz um contexto e ele já é um cara que já tem um posicionamento muito claro lá. Ele é quase que ele é bem influente assim no canal já. Ele já é um cara grande. Então, cara, ele consegue trazer uma foto dele com a família dele, sei lá, na Disney, mas falando, eu só tô aqui porque pelo nosso modelo de trabalho, que é por entrega, e ele levanta muito essa bandeira da qualidade de vida no trabalho e tal. Tudo bem, aí você está dizendo, ele faz um conteúdo de dia a dia dele, mas ainda assim é ligado a uma coisa mais séria, mais corporativa. Você não vai ver lá um cara fazendo um conteúdo de comédia. Não. É tudo se for para falar da vida pessoal, o pessoal faz, mas para fazer uma analogia com o negócio dele, com o produto dele, certo, né? Eu gosto do LinkedIn. Tive uma época que usei muito o Sales Navigator para me ajudar ali a criar as campanhas e tal. Criar as campanhas não, criar os filtros, né? Porque essa era a grande sacada ali, criar os filtros certos, né? Então, o LinkedIn tem essa característica, mas é uma ferramenta que você precisa ter uma estratégia mais profissional. Eu gosto muito. Eu acho que não é qualquer um que usa ali. No final você tem que pagar o Sales Navigator, ele não vai te dar tudo de mão beijada, ele é mais difícil de entender. E aí vocês têm essa expertise de hoje, vocês entendem bem essa jornada de filtro ali? O LinkedIn, a gente tem projetos que a gente trabalha com o LinkedIn de alguns clientes. Isso é muito bom, cara. A gente gosta, a gente usa bastante, cara. A gente usa bastante, a gente gosta, a gente sabe usar, LinkedIn a gente pode tanto entrar com um projeto de consultoria, de dizer como que o cliente pode gerar negócio por ali, como a gente pode fazer até a gestão mesmo. Entendi. Hoje você tem uma equipe que vai no cliente para fazer ele gerar um vídeo, por exemplo? Sim, com certeza. Como eu te falei, a gente tem equipe dedicada a alguns projetos da agência, a gente tem equipe dedicada, vai nos clientes, produz conteúdo. Que vai, eu sei que vai, mas assim, você tem hoje um videomaker, um cara que vai lá, cria o conteúdo, você roteiriza tudo, faz isso tudo? Exatamente.
Caraca, cara, que legal. E o cliente ali, quando você percebe que o cara travou, como é que tu faz? Tu ajuda ele? Tu tem uma técnica que... Pô, respira aí, cara, vai... Como é que é? Cara, a gente... isso é normal, né? É deixar o cliente à vontade, assim. Fala, cara, você sabe falar muito bem do seu produto, cara, relaxa. E também tem outra, a gravação, dependendo da situação, se travar, cara, continua. Depois na edição a gente corrige, entendeu? Então, pra deixar o cara mais à vontade. Às vezes também não precisa ficar repetindo tudo, entendeu? Entendi. E trazer o cara, por exemplo, aqui dentro de um estúdio de podcast, tu acha que é válido? Com certeza. Mas se não for, também pode falar, cara. Não, eu acho que assim, acho que não combina. Então, só... Porque essa é uma visão que eu tenho, sabe? Podcast, às vezes o cara... Eu tenho uma opinião, cara, muito, muito clara. Eu acho o seguinte, a gente tem projetos de B2B lá na agência que eu falo muito pro cliente, cara, eu acho que a gente tem que ter um podcast teu pro nosso nicho aqui, você falar, você pode ser o participar host. de um, né? Não, então, aí são duas coisas, né? Eu acho que o empresário ele pode considerar a ideia de ter o seu próprio podcast, seu host, trazer... Sim, como eu aqui tenho. Como você faz, né? Então, você chama pessoas que às vezes você vai chamar cliente, às vezes você vai chamar empresários que você quer fazer relacionamento, entendeu? Que você quer, conhecer melhor, né? Então, sim, isso é uma coisa. Agora, o que eu recomendo pra você como empresário também e pros nossos clientes, cara, procurem podcast pra participar também como convidados. E você vai lá e se apresenta e fala, tô aqui. Qual o problema? Entendeu? Isso é um trabalho meio que de... A gente faz isso na agência também, meio que um trabalho assim, de assessoria de imprensa. Opa! Entendeu? Então vamos junto aí. A gente tem um projeto hoje na agência que a gente trabalhou muito o marketing pessoal do CEO da agência, né? Da agência, do CEO do cliente. E esse cliente até tem uma assessoria de imprensa que conseguiu algumas matérias assim, mas a gente conseguiu, cara, 1 ou 2 podcasts. Eu até perdi a conta, mas quando a gente conseguiu o podcast, ele foi lá gravar. Isso é legal, porque eu acho que o produto... tenho certeza. Você tem que procurar evento para palestrar. O empresário que quer humanizar a marca dele, ele tem que fazer isso, cara. É isso aí. Entendeu? E assim, o podcast, pra mim, eu te perguntei antes se você consome o podcast assistindo inteiro ou se você consome mais os cortes. Eu sou o cara que faço o consumo de tudo, tanto dele inteiro quanto de corte. Mas tem coisas que eu não consigo assistir. Pega um podcast, por exemplo, muito longo, às vezes eu perco ele, ou ele junta, porque às vezes é diário, ou 2 vezes na semana, eu não tenho tempo de ver tudo. Então os cortes são importantes. E eu sempre digo o seguinte, você vai vir aqui hoje, você vai ter um monte de corte depois que a gente vai fazer, vai te mandar depois, e você vai filtrar, vai falar assim, pô, Lucas, isso aqui é legal, porque combinou com o momento que eu tô pensando... O corte é importante. Pra mim, ele é o subproduto do podcast. Cara, eu como consumidor, eu gosto até de assistir os episódios inteiros, assim, né? Aí eu assisto alguns cortes, às vezes aparece assim, obviamente, né? Mas eu gosto de assistir. Agora, o corte, ele é muito importante, que eu falo com os meus clientes. Falo, cara, você tem que participar, você, de repente, a gente pode ter o nosso podcast aqui, a gente fazer junto esse projeto, ou você tem que participar de podcast, porque... O corte, cara, serve pra fazer um anúncio online, um anúncio pago, pô, entendeu? Perfeito. E é um conteúdo pro seu orgânico ali, entendeu? Com certeza a gente vai tirar um monte de corte bacana aqui, a gente falou um monte de coisa legal, entendeu? Então, com certeza, o podcast tem algumas pessoas vão me assistir, vão assistir meu vídeo inteiro, vou ficar muito feliz quem assistiu o vídeo inteiro. E você ter a atenção de alguém por 1, 2 horas, porra, é um privilégio, né? Privilégio. Pô, tanto de informação que tem aí. Agora, o corte tem coisas legais. Eu uso lá no meu Instagram, tem vários cortes lá de podcast que eu já participei. Então, vai usar os daqui. Inclusive, eu fico treinando, né? Como é que a gente pode melhorar essa questão do corte quando alguém veio aqui? O que eu posso fazer para que aquilo seja mais proveitoso para quem senta aí na sua cadeira desse lado? E é deixar falar. No final das contas é isso, é deixar falar. Porque quando você fala... principalmente no teu negócio, você mostra primeiro autoridade, que é tudo que a gente precisa hoje na internet quando você quer quer humanizar o teu negócio. Primeiro mostrar autoridade naquilo que a gente está fazendo, porque você vai consumir ou você vai confiar num profissional a partir do quê?
da sua análise dele. E hoje ficou muito difícil analisar as pessoas, um profissional, uma empresa, porque tudo é digital. Uhum. E aí, a primeira coisa que você faz quando você quer conhecer alguém? Procura a rede social. Seja ela LinkedIn, Instagram, mas você vai lá dar uma olhada. Se o cara chega lá e tem a grata surpresa de ter uma rede social aberta, cheia de conteúdo legal, isso já é quantos passos na frente, né, gente? Não, pô, com certeza. Eu acho top, cara. O podcast se tornou uma estratégia muito importante, muito interessante, assim, para a criação de conteúdo. É um bate-papo, é uma comunicação muito humanizada mesmo, né? Você vê, a gente tá batendo um papo aqui, até mesmo antes da gente começar, a gente já tava conversando um monte de coisa legal, que o episódio já podia até ter começado antes, né? Um monte de coisa aqui legal que a gente falou. Então, o podcast é um bate-papo, é uma conversa, uma coisa que aproxima as empresas, né? Talvez assim, do público, né, cara? Eu acho que é isso. Eu faço isso, esse lance de sentar com a pessoa e deixar, às vezes, conversar meia hora, 20 minutos, para humanizar, sabe? Para deixar a pessoa relaxada, porque muita gente chega aqui nervoso, não consegue Sério, falar. cara? Pô, direto, cara, direto, assim. Mesmo? Os caras chegam aqui, aí travam e tal, não conseguem falar. Aí eu falo, relaxa. Se precisar, a gente vai parar, vai beber uma água. Até porque a gente faz gravado aqui. Tem a galera que faz o ao vivo aí, né? Até falei que a galera do ao vivo tem a possibilidade do multiplataforma. Aham. Né? Isso facilita bastante aí quem tem... Mas isso tem que treinar, assim. Porque... o ao vivo, tá? Normalmente o cara que vem fazer ao vivo, ele é um cara que já tá fazendo, né? O meu lance, por exemplo, tem que ser gravado. Até porque eu não tenho capacidade de ficar todo dia gravando e tal. Eu nem tenho convidados nesse momento para trazer todos os dias, né? Mas esse lance de multiplataforma é legal para quem faz ao vivo. Porque muitas vezes o YouTube não está entregando você lá nos teus seguidores, ou não está entregando você porque você nem tem muito seguidor, né? Ou assunto você não está sabendo fazer ali a parte de entrega do YouTube bem feita. O Instagram é mais fácil. Porque ele fica ao vivo, piscando lá em cima. Quem é que não clicou? E olha lá, o cara tá falando ao vivo, vou clicar lá pra ver. Ele vê, ué, pô, com uma qualidade, tá num estúdio. E aí, periodicamente, o cara tem que falar, ó, vai lá pro YouTube que eu tô lá. Não, pô, pode crer, muito top. É isso, cara, eu acho que a empresa, ela tem que ter uma cara, né? Se não for o CEO, que seja uma outra pessoa, assim, mas isso é importante. Então, você falou que às vezes vem gente, chega nervosa, assim, e tal. Eu acho que é um problema, vamos dizer assim, que os caras têm que aprender a lidar com isso. 10 minutos depois já tá falando pra caramba. Tá tranquilo. Depois relaxa, né? O que eu faço é isso. Por isso que eu chego antes. Vou começar a ligar uma câmera aqui, ó, antes. Vou falar pra ela, vou deixar ela filmando ali, mas não vou nem falar nada, né? Porque senão o cara fica nervoso. Ligou, a galera fica nervosa. E não tem por que ficar. Cara, acho que a gente hoje conheceu um pouco mais da agência, conheceu mais... Você tem filhos? Tenho. Eu tenho um filho e uma enteada. O Lorenzo vai fazer 6 anos esse ano. E a Agatha vai fazer 15, adolescente. Bem parecido comigo, cara. Eu tenho um filho de 19 e uma filha de 6. Ah, é? Só inverteu que o meu mais novo é menino. O meu é menino mais velho e a mais nova é menina. Menina é bom, né? Eu gosto. Isso dá muito bem. Legal, cara. Que bom. E aí, essa galera aí que tá aí contigo, teus filhos e tudo mais, tu percebe que eles vão seguir. Tá muito difícil falar de futuro porque as profissões estão aparecendo. Eu acho que... Meu filho faz estatística. Caramba, diferente. Estatística. E foi o que eu falei pra ele. Cara, eu acho que estatística vai ser algo que meio que essencial para um monte dessas big datas que hoje já precisam. Tudo que a empresa hoje necessita do cara que faz análise de dados e cria os dados, né? Antigamente era muito focado em banco e seguradora. Hoje já tem um outro nicho. Você olha para os teus filhos ali, você acha que eles vão trabalhar no que a gente já trabalha hoje, ou tu acha que a profissão do futuro vai ser completamente diferente para eles? Cara, acho que muita coisa vai mudar, assim, né? Com inteligência artificial, né? Com muita coisa que está acontecendo. Mas, cara, eu quero que eles sejam felizes no que eles escolherem para fazer. Eu procuro ensinar, assim, passar... Eu procuro fazer com que eles entendam o que é o trabalho. Eles têm que saber da onde vem a renda familiar. Tem que saber o que é um negócio, o que é uma empresa, o que o papai vende, assim. Tento passar um pouco isso, né?
Mas, cara, a Agatha, ela quer fazer direito, ela tá com a ideia de fazer direito, mas se ela tem 15, então, assim, acho que talvez possa mudar de ideia, ainda tem algum tempinho, né? Mas direito não vai acabar nunca. Então Não vai acabar, assim. Mas assim, talvez na época dela não seja um escritório de advocacia, seja uma law tech, né? Tipo Pode assim, ser. né? De repente, deve ter um monte lá, não sei. E o Lorenzo, cara, ele não ainda é muito pequenininho, né? Mas, e aí, cara, vou apoiar no que eles quiserem. Mas ele é expansivão, assim, igual você fala bem. Não, ele é. Ih, já vi que vai ser o... Agora, o que eu gosto de falar, assim, que, pô, pra tentar ser o melhor possível em qualquer que seja a área. Isso é uma coisa que eu vou ser chato. Entendi. Entendeu? No bom sentido, porque cada um, né, a gente cria os filhos, depois eles tomam o rumo deles, assim, né? Mas acho que é muito mais legal a gente viver uma vida tentando ser o melhor possível naquela parada que a gente escolheu, né? Pra não ser só mais um. Pra não ser só mais um. Pra não ser só mais um. E é só isso que eu quero dizer, assim. Beleza. Quando tu era mais novo, porque você se considera um vendedor hoje? Você trabalha com venda? Cara, me considero, com certeza. Então, eu acho que isso ainda talvez esteja mudando, tá? Mas quando eu era mais novo, eu não pensava que eu queria ser um vendedor. Eu sou vendedor. Não, a gente não Pensa nisso, né? É porque, assim, não é nem considerado uma profissão pra gente quando a gente tá na escola. Não tem uma faculdade de... E hoje, os caras que eu Até conheço... tem gestão comercial hoje em dia até tem, né? Mas nunca pensei. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, assim. Não era muito... Mas vendedor, por exemplo, não era uma coisa que passava na minha cabeça. E você tá falando que nem na sua. Não né? passava. Hoje, eu já vejo uma galera falando que quer trabalhar com venda. Sabe? Engraçado. Já vi um... Isso aí acho que é muito por conta de... influenciadores de negócio, a gente... Vem esse lance do empreendedorismo que você falou. Essa veia de empreender passa por o cara entender que, olha, empreender é vender. Tá? Empreender é vender. Sim. Você pode até não ser o cara que nem vai ser sempre o cara que tem uma loja e tal, fica atrás de um balcão. Esquece isso. Isso é o cara que é lojista. Vendedor, cara, tem um vendedor. Você vende a tua marca, você vende o teu negócio, a tua consultoria. Se você não se vender, amigo, ninguém vai te vender. Ou você precisa pagar alguém para vender. E é caro, tá? Não, mas assim, tudo é vender, cara. Quando você tava conquistando a sua esposa lá, quando vocês se conheceram, você vender. Boa analogia. Porra, entendeu? Então, quando você tá vendendo um plano de negócio lá para um investidor, isso é vender. Tudo é vender na vida, entendeu? A gente precisa convencer alguém de alguma coisa... é vender, entendeu? Então a gente tá sempre vendendo, na verdade. A gente só não sabe, assim, né? Uhum. Até eu vi um corte aí, que a gente tava falando, com o Caíto Maia, da Chili Beans, né? Adoro ele. Ele é bacana, né? E aí perguntaram pra ele, que você vende? Não, o que você faz? O que você faz? Eu sou vendedor de óculos escuros. Entendeu? Então, assim, demonstra até uma certa humildade, assim, dele de se ver dessa forma, assim. Porque no final das contas é isso. É isso mesmo. Entendeu? Só que aí, quando você tem empresa desse tamanho, o vender passa a ser um negócio muito mais complexo. Porque, tipo, quando ele está contratando os melhores talentos, ele está vendendo. Quando ele está vendendo uma franquia, está vendendo. Quando ele está criando o conceito da marca do óculos, do design do óculos. No final das contas, ele está vendendo. Quando ele está convencendo uma celebridade de participar de uma campanha com a marca dele lá, ele também está vendendo. Entendeu? Então a gente está sempre vendendo, né? Então eu acho que a profissão que até hoje ainda não é mal vista, assim, mas ela não é colocada como uma profissão, não tem hoje uma formação, você consegue se formar, é vendedor. Você não forma um vendedor, esse vendedor ele se cria hoje existem capacitações, tem cursos, né? Tem imersões, mas, olha, o cara pode fazer tudo, se ele não tiver talento para venda. Então, aí entra até um ponto que um papo que eu gosto, que é assim, eu acho que tem um pouco da gente nascer com essa facilidade de convencer as pessoas, de comunicação, que acho que é um pouco, né, de habilidade de comunicação mesmo, de convencimento, né? Tem pessoas que nascem... Eu vim de uma família a minha avó e meus avós, por parte de pai, vieram de Manaus pro Rio, abriram uma armaria, eram comerciantes. Minha avó, trabalhei com a minha avó um período, cara, vendia fácil, entendeu?
Então, assim, eu já tenho um pouco acho, disso no meu sangue, assim, entendeu? Só que, cara, se você tem uma empresa, um negócio, e você precisa ter uma área comercial, quanto mais processos você tiver, tecnologias, menos você vai depender da habilidade dos seus vendedores. Então, cara, entendi, entendeu? entendi. Porque você tem ferramentas que ajudam nisso. A Exact Sales, a gente tá falando de CRM, tem uma ferramenta que eu também gosto muito, que é a Exact Sales, né? Eles se chamam de uma ferramenta de Sales Engagement, então de engajamento de vendas, né? Uhum. Deve ter outras, eu só conheço a Exact Sales. E aí lá, cara, você tem o vendedor, ele tem uma jornada ali dentro que ele tem que seguir, ele sabe que tem que falar, entendeu? Tem a pontuação ali que ele recebe. Então tem várias maneiras de você fazer um cara, se o cara for disciplinado e trabalhador, mesmo se ele não tem um talento comercial assim, nessa coisa da persuasão, de convencimento, cara, com processo, ferramentas, né, uma jornada bacana ali, ajeitadinha, ele pode performar bem, como um pré-vendedor, por exemplo. Ele consegue, entendeu? Sempre que principalmente numa atividade de pré-venda, principalmente. Mas você não concorda comigo que aí ele foi buscar uma consultoria que sabe fazer a venda? Ele precisou de alguém que sabe vender para fazer ele vender. Então é isso que eu tô te falando. Não. O valor do vendedor hoje, Sim. ele é caro. Mas é que você não vai montar uma equipe de venda só com vendedor top. Isso não tem Não como, dá, entendeu? Antigamente as empresas buscavam isso, né? Olha, o cara com carteira de... Lembra que é essencial ter carteira de cliente. Quem é que tem carteira de cliente? Quem é vendedor. Quando o meu pai, trabalhava, eu lembro que você tem carteira de cliente? Meu pai, eu tenho uma carteira. E meu pai até hoje ele tem a carteira de cliente. Meu pai é vendedor, né? Vive muito bem, graças a Deus, e vendedor, né? Mas já tem pessoas que não são vendedoras, sabe? Então, tem gente que vai ter dificuldade. E vai precisar procurar uma ajuda profissional para vender. Não, sem dúvida, vai precisar. Assim, venda é talento, cara, também. Não, sem dúvida, sem dúvida. E você procurar uma agência, você procurar quem tem talento naquilo, porque... Cara, e não é nenhum tipo de vergonha você procurar alguém que saiba fazer, não. Pelo contrário, é um reconhecimento de que você está crescendo e que precisou daquilo ali. Você pega um médico. O médico, ele é fantástico operando. Cara, mas o cara é péssimo se vendendo. Mas no segmento de saúde isso é muito comum. A gente viu na prática, assim, né? No segmento de direito também. Sabe? Direito pessoal de humanas já... Mas tem uma lábia boa, assim, que não sabe né? se vender, cara. Não, aí qualquer área vai ter, mas o advogado até, não acho que nem é a maior dor do nicho, não. Mas na área da saúde... Muita coisa, né? Tanto é que os que se destacam são os que sabem vender. Você quer ver um segmento que a galera, assim, não tem essa coisa do vendedor, assim, até mais uma visão mais de negócio. Cara, artista. Artista passa dificuldade pra caramba, porque artista, pessoal que toca instrumentos, essas coisas. Você vê poucos, assim... Tanto que todo artista tem um empresário. Todo mundo precisa de um empresário. Porque o artista tem uma personalidade mais assim, essencialmente criativa, entendeu? Compor, tocar, sei lá. Geralmente, né? Tanto é que em algumas áreas, acho que o cara que tem uma veia empreendedora assim, mais aguçada, um cara que tem uma visão, se destaca. Verdade. Entendeu? Pô, muito bom esse papo, hein? Obrigado por ter vindo, tá, Gabriel? Foi top. Maneiro. Gostou? Pô, gostei muito, cara. Eu já participei de outros podcasts, mas esse foi onde eu, acho que eu falei mais, assim, de mim, contei um pouco mais a minha história. Porque no fim é isso que me interessa, é falar de você. Porque se eu quiser falar só de mim, vai ficar chato pra caramba. Ninguém vai assistir isso aqui. E, já tem foi top. Vamos tirar muito corte legal aí. Isso que é importante. E aí, traz aqui, quando você perceber que aquele teu cliente, aquele teu parceiro de trabalho, até porque às vezes você pode sentar aqui também, você mesmo, e trazer um cara que você acha incrível. Não, inclusive vou até fazer um corte aqui. Se eu apontar aqui, eu falo com o pessoal Pessoal, assistam o meu episódio aqui com o Lucas, tá incrível esse episódio, o podcast dele é bacana pra caramba também, aqui tem muita gente legal que passou por aqui, tá? Assista o meu episódio, clica aqui agora e assista, e se inscreva no canal também, tá? Perfeito. Se inscreva no canal e assista meu episódio, você não vai se arrepender. Falamos de empreendedorismo, de marketing, de vendas, de tecnologia, de gestão de pessoas, muito assunto legal, então clica aqui, assiste, se inscreve lá. Show de bola. Obrigado, Gabriel. Obrigadão. E vocês também, ó. Sigam o Gabriel nas redes, Gabriel Gentil.
sigam a Agência Follow. Lá tem... eu mesmo sigo, então eu sei porque já apareceu para mim várias vezes. Tem ele dando dica, tem ele no dia a dia dele atendendo as empresas, e aí você vai experimentar e ver como é que é o dia a dia de alguém de uma agência que atende empresas, aí você vai ver que de repente é o que falta na sua aí, vai por mim. Então siga ele lá nas redes sociais, LinkedIn, tudo isso aí, Gabriel Gentil, que também vão ficar na descrição aí do vídeo, as redes dele eu sempre coloco, beleza? Então não deixa de seguir também aqui o canal, clicar no curtir é importante, compartilhar esse vídeo com a galera que está junto de você ali, que você considera que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Falou, irmãozão. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Valeu.